Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a esse nosso webinar, esse bate-papo aqui, em que eu trouxe um tema baseado num coisa que me é muito valiosa, muito cara, que é o tema confiança, né? É um tema muito voltado para a gestão, voltado para a liderança. Nós discutiremos algumas coisas aqui que, obviamente, a gente pode levar para o nosso dia a dia. Basta a gente partir do seguinte princípio, né? Eu sempre coloco nos meus treinamentos que o ponto de partida da liderança, se você quer ser líder, tem duas coisas que você precisa garantir que a sua equipe perceba em você. As pessoas precisam confiar em você e precisam sentir que a sua gestão é uma gestão que zela por justiça, né? Por atos de justiça, por decisões justas, feedbacks justos. Tanto é que se você pegar uma das coisas que se fala muito, para ser líder é necessário ser carismático. Não necessariamente. Você pode ter líderes que não sejam carismáticos. Grandes líderes, que eu não vou colocar nomes aqui, né, mas grandes líderes de organizações, grandes CEOs, as maiores organizações são líderes que não são carismáticos. É óbvio que aparece, né? Principalmente agora em tempos de eleição lá nos Estados Unidos, nós vemos muitos líderes que são carismáticos, né? Tem eles irradiam aquela coisa. Mas líderes, heróis, até porque o líder herói não existe, né? Mas existem aqueles líderes que se acham todo-poderoso. São características que não fazem com que alguém seja um líder, né? Agora, se você é alguém que conduz uma equipe, e uma equipe que não confia em você, ou que acredita que você não toma decisões justas, você não é um líder. Você não é um líder, você é um gestor, né? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui os slides. Então vamos lá, como construir credibilidade e conquistar a confiança da equipe. Alguns segredos, eu costumo chamar de segredos mal guardados, porque a gente vai ver aqui uma sequência de coisas que não são segredos, né? Mas a gente vai refletir em cima de cada uma delas. Os segredos dos líderes respeitados por todos. Como conquistar confiança e reconhecimento genuíno. Sinais que podem apontar problemas na sua credibilidade, né? O que aponta que você está com seu nível de confiança baixo em relação à sua equipe? Quando você sente que a sua equipe ela hesita em confiar nas suas decisões, né? Quando você percebe que a sua equipe evita trazer problemas ou más notícias. Esses dias eu postei lá no LinkedIn, no Instagram também, fiz algumas postagens a respeito da questão da confiança e fui buscar algumas informações, né? Alguns exemplos de falhas de confiança. E é uma das coisas que a gente mais vê são equipes que têm receio pelo menos essa pesquisa que eu fiz, coisa mais comum são as equipes terem receio de levar para a alta administração resultados não atingidos, movimentação da concorrência, falhas de processo, decisões infelizes que tenham tomado em algum momento, né? Isso é bastante comum, e com um detalhe: independente do nível hierárquico, tanto a nível operacional quanto na autogestão. É bem clássico na administração uma falha muito séria da Nokia. É famosa até uma frase do presidente da Nokia, quando teve que entregar
né, o negócio para, acho que foi a Microsoft, isso há alguns anos atrás. O presidente disse assim: nós fizemos tudo certo. Por algum motivo, nós erramos e eu desconheço, né? E ali, pesquisando, o que ele desconhecia? Números, fatos que não eram trazidos para ele. Falta de confiança. As pessoas temiam. É muito comum. O medo é uma das coisas que levam as pessoas a não confiarem, a procurarem esconder, né, números, fatos, não levarem os problemas para a alta administração. Quando você é um gestor e sente que não tem o respeito e o reconhecimento que acha que merece, né? Você atinge números, atinge resultados, você implementa melhorias, mas por algum motivo falta reconhecimento. Quando você não tem a confiança das pessoas que trabalham com você, quem não confia em você, de fato, não vai respeitar, não vai reconhecer, por mais que você atinja resultados. Bom, é um problema, você percebe que é um problema na sua credibilidade quando o seu time faz apenas o básico e não tem iniciativa nenhuma. Isso geralmente acontece quando a confiança já minou a equipe de tal maneira que a relação do gestor com a equipe se tornou apenas uma troca. Eu trabalho, você me paga, me dá os meus benefícios, e quando esse ambiente aqui não me convier mais, troco você, né? Simples assim. As pessoas não têm iniciativa para buscar uma melhoria, para atingir os resultados, os desafios que são colocados no planejamento estratégico. Essa iniciativa é minada quando elas perdem a confiança do seu líder. Quando outros líderes, ou times, outras equipes, elas não chamam você para participar de projetos, principalmente projetos que envolvem a sua área. Então, aqui eu listei alguns sintomas que podem indicar para a liderança que tem alguma coisa errada com a sua credibilidade. Bom, deixa eu finalmente me apresentar. Eu não vou ler tudo que está aqui, tá, gente? Eu sou o Flávio Xavier, né? Sou empresário, ah, sou fundador da Octus, Educação Corporativa. A Octus é uma consultoria recém-lançada no mercado. Porém, eu não sou tão recém-lançado assim. Eu tenho mais de 30 anos trabalhando com gestão de pessoas, gestão da qualidade, né? Eu trabalhei muitos anos em São Paulo com isso. E a questão de 25 anos, eu me tornei empresário, fundei algumas empresas aqui em Alagoas. Uma delas, a Casa do Médico, é uma referência, né, líder em seu segmento, bastante conhecida aqui no estado. É uma empresa que atua no varejo de material médico hospitalar. E a Vivaz é uma distribuidora de material de higiene e limpeza. Aí no meu currículo existem várias outras empresas que trabalhei em São Paulo como funcionário, como líder, como gestor e como consultor também. Voltando à questão da confiança, apesar desse quadro que eu pintei, que eu desenhei, obviamente cada um de vocês pode colocar vários outros motivos que podem minar a confiança da equipe em relação ao gestor. Apesar desse quadro, existe sim a possibilidade desse quadro ser revertido, né? Existem vários outros motivos que vocês devem conhecer, que minam essa confiança. Mas você pode sim ainda ter uma equipe que confia plenamente em você, onde as pessoas colaboram, se comprometem com os objetivos e superam os, os desafios da equipe, todos juntos, junto com o gestor. Você pode ter uma equipe em que cada colaborador se sinta seguro e motivado a dar o seu melhor. E você pode ter o reconhecimento e respeito tanto da sua equipe, como de seus pares e dos seus gestores. Quando você não tem o respeito, a confiança da sua equipe, isso é percebido pelas pessoas de outros setores, pelos colaboradores de outras equipes, pelo seu gestor, pelos seus pares.
Tudo isso aqui é possível, tudo isso e muito mais, né? O primeiro passo é estar disposto a mudar. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas ferramentas, a gente vai refletir sobre algumas atitudes, né? E, logicamente, são propostas de mudança. E uma coisa a gente tem sempre que tomar como premissa. Quando a gente está participando de um treinamento, de um seminário, seja do que for, quando a gente está adquirindo um novo conhecimento, sempre existe ali, no fundo, óbvio que se a gente se identifica, poxa, esse conteúdo aí é para mim, isso me interessa, isso que ele está apresentando é bacana, eu quero colocar, eu quero fazer essa mudança. Mudar dói. E a mudança, ela sempre vai começar de uma maneira extremamente consciente. Ela começa de uma maneira do eu quero praticar isso, eu quero experimentar. Então, aqui fica o convite. Quando eu coloco tudo que a gente vai ver aqui é possível, mas o primeiro passo é estar disposto a mudar, a, a superar esse desconforto da mudança. Para todo aprendizado que a gente tem, alguns são os desconfortozinhos miudinhos, apesar de que os desconfortos que a gente vai ver aqui, muito provavelmente para muita gente, é um desconforto doído. Vamos lá? Vamos aqui tentar começar a definir confiança. A gente pode inicialmente imaginar que confiança é algo subjetivo. Não é tão subjetivo assim. Aqui eu coloquei algumas reflexões para a gente tentar definir confiança. Confiar tem relação com fé. Porque a confiança também se dá em relação àquilo que a gente ainda não conhece. Se dá em relação a algo que vai acontecer, a alguma coisa que está lá na frente. Eu não quero colocar nada aqui com relação a misticismo, religiosidade. Eu tenho a minha fé, acredito muito, né, em fé. Mas a grande diferença que a gente até pode colocar aqui é a seguinte: a confiança, e isso que eu vou colocar aqui é muito importante que vocês já guardem aí. A confiança, ela está muito embasada naquilo que nós já vimos, naquilo que nós já vivemos, naquilo que nós já trazemos como os nossos valores, as nossas crenças. Ela está muito embasada no julgamento que fazemos, baseados nessas crenças e valores. A fé, ela está muito relacionada a acreditar naquilo que nós não vivenciamos ainda, aquilo que nós não enxergamos, nem no passado, e acreditamos que vai acontecer no futuro. Reparem, que eu falei, ela é muito embasada naquilo que a gente já traz, em termos de crenças e de valores. Confiar é depositar esperança. Confiar é acreditar que algo bom vai acontecer. Geralmente, quando a gente não confia em algo, vai acontecer algo de ruim, isso não é confiança. A confiança ela está relacionada à esperança, à crença de que algo positivo deve acontecer. Confiar é a base de todo relacionamento. Você não constrói relacionamento, um relacionamento que dê frutos, que construa filhos, que construa uma família, que construa uma melhoria, que construa resultados, que não seja baseado em relacionamentos positivos. Então, a confiança é a base de qualquer relacionamento. Confiar é uma via de mão dupla. A confiança, como a gente acabou de ver, é a base de relacionamento. Ela vai e vem. Eu preciso que seja de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra, de uma pessoa para uma equipe. Confiar é uma via de mão dupla. Não tem como. Isso aqui é outro pilar da confiança para a liderança. Não tem como eu confiar em alguém que não confia em mim, que eu percebo através de sinais. Nós vimos até no slide anterior ali. Eu como colaborador de uma equipe, eu posso perceber no meu gestor que não há confiança da parte dele
em relação a mim, em relação ao meu trabalho, em relação ao meu desempenho. Como é que eu vou confiar nessa pessoa? Como é que eu vou confiar nesse líder, nesse gestor? Confiar é compartilhar valores. Aqui a coisa começa a apertar um pouquinho mais. Por quê? Quando nós buscamos confiar em alguém, quando nós buscamos traços em alguém que nos faça confiar naquela pessoa, principalmente quando somos líderes de alguma equipe, lembra que eu falei, a base da confiança, ela tem a ver com crenças, com valores. Eu sempre vou confiar em alguém que tenha valores semelhantes aos meus. Valores que às vezes até podem ser diferentes, mas são valores que eu respeito. Por exemplo, eu posso confiar numa pessoa cujos valores são, poxa, eu sou o gestor de uma equipe de vendas. Em vendas, o valor muito forte dos grandes vendedores é a competitividade, é a busca dos resultados. E eu posso ser uma pessoa que valorize muito crescimento, aprendizado, né? Talvez eu não seja alguém que seja que tenha como valor algo arraigado ali a busca, a competição, competitividade. Só que eu sou o gestor de uma equipe de vendas. Se eu sou o gestor de uma equipe de vendas e sou feliz nessa posição, é porque eu respeito esse valor da competitividade e respeito isso das pessoas que participam do meu time, que são vendedores ali. Então, e tem esse valor. Se eu sou um líder que não valoriza essa competitividade, acha, até por conta das minhas crenças, acredito que ser competitivo é algo negativo, eu muito dificilmente vou criar algum vínculo de confiança com aquelas pessoas. Ficou claro? E, por último, confiar é uma competência. Confiar é uma competência. E eu quero explorar um pouquinho mais isso aqui, nesse slide aqui. A credibilidade, a confiança como competência. Quem já trabalha com gestão, trabalha com pessoas, já deve ter visto a definição de competência como sendo o conjunto formado por essas três letrinhas aí, o chá. Essas três letrinhas são é um anagrama dessas três características aí: conhecimento, habilidade e atitude. Existem até algumas outras variações que eu acho bem interessantes também, mas vamos explorar essa definição da competência, que é a mais básica, a mais conhecida por todo mundo. Uma competência, ela é formada por três variáveis aí: conhecimento, aquilo que eu trago de conhecimento sobre algo, a habilidade que eu tenho sobre aquilo que eu tenho conhecimento. Então, a gente está falando aqui de uma competência técnica. Por exemplo, eu estava conversando agora há pouco aqui com a Regina. A Regina não conhece muito sobre o PowerPoint, mas ela tem pleno conhecimento em cima do Mac, né, Regina? Desde a época do Macintosh lá atrás, o Eu pessoal tenho aqui. conhecimento em tudo, menos, mas eu e- uso também o PowerPoint, tá? Eu só não uhum, domino, mas eu também aham, uso. Mais no então, Google e outras coisas, mas uhum. eu conheço. É uma habilidade que você tem, né? Sim. Então, é uma competência que a gente chama de competência técnica. Isso é um conjunto de conhecimentos que você aprendeu, que você desenvolveu. Estou aqui no exemplo bem rápido. E tem habilidade com isso. Você tem habilidade, você consegue construir coisas com isso. Você traz resultados com essa sua competência técnica. E, para completar aqui, a competência, na verdade, é o conjunto da competência técnica com a competência comportamental, que é a atitude, né, que está relacionado com a vontade de fazer, com o querer fazer. Então, por exemplo, se você conhece muito bem o mercado de seguros, você conhece, sabe como funcionam os cálculos de seguros, a seguridade, aquela coisa, como funciona esse mercado, você tem esse conhecimento.
Soma-se a isso uma habilidade de como vender isso ao mercado. Então, você tem essa competência técnica. Agora, se você trabalha, por exemplo, para uma empresa, como um corretor de seguros, por exemplo, você trabalha para uma determinada corretora, na qual o seu gestor é uma pessoa em quem você não confia, você está ali trabalhando num ambiente tóxico, né? Você está ali por uma série de razões, completamente desmotivado, sem vontade de realizar, de buscar, de fazer acontecer, né? Isso vai interferir na tua competência, no teu desempenho, ok? Então, se a gente for analisar a competência, confiança, credibilidade, principalmente no sentido de tentar desenvolver essa competência, primeira coisa, eu preciso conhecer o que é a confiabilidade, a credibilidade. A gente já está começando aqui a ter alguma noção. Convém colocar aqui também o seguinte, principalmente na questão da confiança, uma ferramenta fundamental para você conhecer a tua competência, confiança, é o autoconhecimento. Porque para você praticar de fato a confiança, você precisa saber, como a gente já conversou aqui um pouquinho, saber quais são os seus valores, que valores você respeita, que valores você busca, as suas crenças, que limitações elas podem colocar a você em relação à confiança que você pode desenvolver em relação a alguém, né? Você precisa ter esse autoconhecimento. A questão da habilidade é como eu devo praticar, o que eu devo praticar para desenvolver essa competência, chamada confiança. O que eu devo praticar? É isso que a gente vai ver bastante aqui nos próximos slides. E também essa questão da atitude. Poxa, aprendi como é que eu posso desenvolver competência, a confiança. Aprendi o que forma a credibilidade. Eu quero desenvolver isso. Vai ser doloroso, é uma mudança que me interessa. Me dói não ter a confiança do meu time. Me custa caro não atingir resultados por conta da falta de confiança da minha equipe em relação à minha gestão. Essa é uma dor que pode fazer com que eu supere a dor da mudança e vá agir para atingir a competência que a gente está chamando aqui de credibilidade, de confiança. Então, como toda competência, desenvolvê-la é uma decisão, não é uma questão de deixa a vontade chegar. É uma decisão, é uma mudança em que eu decido que vou buscar. Gente, eu queria só colocar aqui para vocês, tem um livro bem interessante ele hoje se chama A Velocidade da Liderança. Eu li esse livro há uns 20 anos atrás, foi ali que eu me apaixonei por essa coisa aí, essa questão da confiança. Na época, quando eu comprei, ele se chamava, não sei se dá para ver, está aqui, Poder da Sim. Confiança. Ele hoje se chama, você vai encontrar eles nas livrarias, o nome de A Velocidade da Liderança. Ele é do mesmo autor, é do do Covey, é o autor dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro bem interessante. E ele traz um conceito para credibilidade bem legal que eu queria colocar aqui para vocês. E várias literaturas se basearam nesse livro, tá? A velocidade da liderança. Aliás, perdão, a velocidade da confiança. A gente vê muita coisa em outras literaturas baseado nesses 4 níveis que eu vou mostrar aqui para vocês. Um primeiro nível de confiança, a primeira dimensão, é aquilo que a gente chama de integridade. É aquilo que a gente entende como sendo a confiança no dia a dia. Se a gente fala em confiança, quando a gente fala em confiança, a gente já pensa imediatamente em honestidade, né? Em ser honesto, em ser ético, em praticar o que se prega, em coerência. Eu faço aquilo que digo. O segundo nível está relacionado com as minhas atitudes em relação ao outro.
Eu muitas vezes eu posso ser honesto em relação a alguma coisa, em relação a uma atitude, em relação a uma equipe, sou transparente, mas com o mero objetivo de atingir os meus interesses. Eu posso fazer isso sendo honesto, óbvio. Porém, a credibilidade, ela começa a se dar na soma da integridade com a intenção. Ou seja, a minha honestidade, a maneira como eu conduzo as coisas, a minha coerência em relação àquilo que eu falo, ela é voltada também para o bem-estar do outro. Esse é um segundo nível da credibilidade. Um terceiro nível está relacionado às capacitações, quando a minha credibilidade também tem a ver com aquilo que eu sei fazer, com as minhas habilidades. Por exemplo, um médico. Quando a gente procura, por exemplo, a gente tem um hospital aqui na cidade que eu moro, é um hospital novo, e ele no começo estava tendo uma dificuldade danada para se estabelecer. Por quê? Todas as pessoas que procuravam esse hospital saíam de lá meio receosas, porque todos os médicos, naquele hospital, todos os médicos são novinhos, são recém-formados, sabe? Então, as pessoas ficavam meio receosas em relação à habilidade dessas pessoas, ao conhecimento, ao nível de conhecimento desses médicos. E um quarto nível, que também tem a ver com isso, está relacionado aos resultados já atingidos. Então, se eu tenho um médico, voltando novamente ao exemplo do médico, se eu tenho um médico que eu sei que várias pessoas já me disseram que ele opera muito bem, é alguém que já está aí há muitos anos, ele é formado, por exemplo, eu tenho uma prima que ela é ginecologista, já fez vários estágios pela Europa, Itália, Alemanha, Portugal. Isso, para mim, aumenta o nível de credibilidade dela. Além de, como eu disse, e ela é ginecologista especializada em oncologia. Já trabalhou com muitas pacientes, promovendo a cura, né? Então, ela já tem uma credibilidade muito forte. Agora, vamos imaginar o médico nessa situação, que tem uma boa credibilidade, né, já mostrou resultados. Só que aquela pessoa, e isso a gente infelizmente até tem visto de vez em quando no noticiário, é aquele médico arrogante, sabe? Aquele médico que demonstra que não está muito aí, muito preocupado com o seu bem-estar. Você vai nesse médico, qual é o grau de credibilidade que você vai ter em relação a ele, né? A gente está falando na questão da intenção, né? Pior ainda, aquele que já demonstrou por A mais B que não é íntegro, foi desonesto em algum momento. Isso vai impactar, lógico, na credibilidade, vai impactar em muito. Então, quando a gente pensa na credibilidade, como competência, é bem interessante a gente analisar por esses quatro níveis aí. Seguindo mais um pouco, esse slide ele tem uma frase que eu acho um barato. Diz o seguinte, ó, quando eu emprego pessoas, do Warren Buffett, quando eu emprego pessoas, eu procuro três coisas. A primeira é a integridade. A segunda é a inteligência. E a terceira é um alto nível de energia. Isso eu também procuro quando eu estou selecionando gente para trabalhar comigo. Só que, se não existe a primeira, as outras vão acabar com você. Infelizmente, eu já vi esse tipo de situação. Já vi empresas onde já trabalhei, em grandes empresas, em pequenas e médias empresas, em que a pessoa, um gestor da área financeira, da área de vendas, da área de compras, o setor de compras é um setor que o nível de confiabilidade é altíssimo, tem que ser altíssimo, né? Em que a pessoa é extremamente inteligente, poxa, entrevistei aquele fulano, ele é o candidato dos sonhos, eu tenho que ter esse profissional aqui comigo. Só que era um cara que não era íntegro, não era confiável. Então, quando você tem uma pessoa dessa na empresa, você
quebra a empresa. Eu já vi situações, é uma situação em que a empresa ela foi praticamente entregue ao seu fornecedor completo, com manobras e um gestor extremamente inteligente, né, muito eloquente, fez. Eu me lembro, quando eu estava começando, né, quando estava começando a selecionar gente para as minhas empresas, eu aprendi, foi até no MBA, assim, Getúlio Vargas, o professor disse, olha, você precisa passar por 3 filtros. Eu adotei esses 3 filtros. São 3 Cs. O primeiro é o da competência. Você não precisa nem olhar para a pessoa para saber se essa pessoa é competente. Pelo currículo, você já vê. No currículo, você vê a formação, por onde ela andou, quanto tempo ela está no mercado. O segundo C, aí você já precisa olhar nos olhos da pessoa. Aí tem que ser uma entrevista muito bem feita. Você vai tentar enxergar nos olhos dessa pessoa se ela é uma pessoa comprometida, se ela é uma pessoa que você pode contar com ela, se ela tem energia. Patrão, repare que está até na frase do Warren Buffett, né? Se ela tem energia, se ela vai somar no seu time, se é uma pessoa que tem gás. E o terceiro C é o da confiança, né? Então, reflita quando você estiver concluindo a entrevista, quando você estiver pensando em contratar aquela pessoa. Essa pessoa é confiável? Posso trazer ela? Ela inspira confiança? Eu vou até trazer um conselho de um outro grande da administração, do Jack Welch. Ele até, num dos livros dele, ele cita isso. Se você estiver entrevistando alguém, ele está ali perfeito, excelente para ocupar a vaga que você tem aberta. Pessoa fantástica, fala muito bem, demonstrou, falou dos resultados que ela já trouxe, tudo conecta, mas tem alguma coisa nela que falta fazer com que você, de fato, queira depositar sua empresa nas mãos dessa pessoa. Faltou? Recomendo você não contratá-la. Faltou confiança? Não contrate. Eu sigo esses 3 Cs aí, quando eu estou contratando alguém. Vamos seguir, gente. Então, muitos líderes acreditam que a confiança é algo automático. Ela se dá assim automaticamente. A pessoa já entra na empresa com o tanque cheio. É perigoso, sabe? Isso é uma coisa que eu costumo dizer, graças aqui, pelo menos na legislação trabalhista no Brasil, nós temos aí um período que pode se estender por até 3 meses de experiência. Observe as pessoas, né? Observe bem. Confie, mas confie com cuidado, né? Observe bem. Outros acham que ser um líder confiável significa evitar conflitos, e sempre buscar agradar os outros, agradar a equipe. Eu tratei sobre isso num outro webinário que fiz em dezembro. Eu vou colocar bem rapidinho aqui. Se tem uma coisa que mina o desempenho de uma organização, é aquele gestor que é o inverso daquilo que se chama do líder tóxico, né? Do líder carrasco, o líder que pega no pé, que manda, desmanda, desrespeita e tal. Esse é terrível trabalhar com esse. Mas aquele gestor, que também é um gestor perigoso para as organizações, é aquele gestor que tem medo de desagradar a equipe, sabe? Tem medo de lidar com conversas difíceis, tem medo de dar um feedback, tem medo que a pessoa fique chateada com ele. É terrível isso. E isso é um problema para a questão da confiança também. Sem confiança, a comunicação se desgasta. Quem é que gosta de se comunicar com alguém que você não confia? Os prazos, eles estouram, não são cumpridos. O clima de trabalho se torna insustentável. O clima de trabalho se torna pesado, sabe? É aquele clima em que as pessoas, poxa, se eu puder, na primeira oportunidade que eu puder trocar essa empresa, eu vou trocar, né? Não aguento isso daqui. Então, qual é o custo dessa não confiança?
Alta rotatividade, como eu acabei de dizer, as pessoas trocam, querem trocar de empresa. Ninguém gosta de trabalhar numa empresa em que ela não pode confiar no gestor, não pode confiar no líder, e muitas vezes sente que a empresa não confia nela. A confiança é uma via de mão dupla. Baixa moral. Moral é a média da motivação da equipe, né? Então, baixa moral significa, de um modo geral, as pessoas estão desmotivadas. Esse é o custo da não confiança dos gestores. E, obviamente, os resultados abaixo do esperado, né? Muitas vezes a empresa, o dono, não sabe por que não atinge os resultados. Se ele tiver o discernimento de buscar bem a fundo, a falta de confiança na sua liderança pode ser uma das principais causas. A única coisa que você precisa para construir confiança com a sua equipe é alinhar as suas ações ao que você diz, como a gente viu na definição de confiança lá do Stephen Covey, né? E criar um ambiente em que as pessoas se sintam psicologicamente seguras. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso já já. Então, a confiança ela deve ser conquistada através desses três grupos de atitudes aqui. Gente, eu tive uma dificuldade extrema de reduzir uma lista de coisas, de atitudes que um líder pode, eu até diria deve fazer, se ele quiser, de fato, trazer a confiança da equipe para si. Então, eu exprimi, acho que até ficaram 11, eu não consegui chegar em 10. E eu distribuí essas atitudes em três grupos, que a gente vai refletir aqui rapidamente sobre cada um deles. Então, a confiança, ela deve ser conquistada através do relacionamento e comunicação. Conheça as pessoas da sua equipe. Essa é uma recomendação que eu dou para qualquer situação de liderança. Quando você quer liderar uma equipe, novos gestores, por exemplo, a primeira coisa que eu recomendo é não se preocupe com resultados de cara, não. Faça isso. Conheça as pessoas da sua equipe e demonstre que você tem interesse legítimo em saber quais são os seus desejos, por que que ela está ali naquela empresa, quais são os seus sonhos, o que que ela quer atingir, o que que ela está fazendo para se qualificar melhor, ou se ela não está fazendo nada, ela deseja se qualificar melhor, como é que você pode ajudá-la, né? Quais são as dificuldades que essa pessoa está tendo no dia a dia, ali no trabalho? Ela tem alguma dificuldade em casa, que está passando por algum problema que possa atrapalhar ali o seu desempenho, e obviamente a empresa possa de alguma maneira ajudar. Ela, quais são as maiores dificuldades para que ela cumpra os objetivos? Que treinamentos ela deseja? Para onde ela quer ir? Estou sendo claro? É conhecer a esse nível. Quando você busca esse tipo de informação de forma franca, sincera, honesta, você já está começando a estabelecer ali uma relação de confiança. E mesmo que essa pessoa esteja num momento que nem confie tanto em você, comece a semear isso devagarzinho, você vai terminar conquistando essa pessoa. Você conquista. Ainda nesse campo, gente, assim, eu acho o feedback é uma das, se não for a principal ferramenta que um gestor tem para lidar com as pessoas. É fundamental. Aliás, deixa eu até colocar uma outra coisa, acrescentar em relação ao que eu acabei de falar sobre conheça as pessoas da sua equipe, né? Se você quer ser líder, líder genuíno, líder de fato, é inescapável você procurar conhecer um bocado sobre a natureza humana. Como é que as pessoas funcionam, como é que elas pensam. Conheça um pouco sobre inteligência emocional, conheça um pouco sobre neurociência, como é que funciona o cérebro. É uma coisa, é uma pena que eu não tenho tempo aqui, mas é uma coisa que a gente explora bastante no nosso treinamento para liderança aqui, no Líder Octus. E o feedback, ele é uma ferramenta poderosíssima que o gestor tem que saber trabalhar, né?
Então, dê feedback adequado, dê o feedback honesto. O que é o feedback honesto? É aquele em que você exerce. Eu vou destacar três coisas aqui. A primeira, assertividade. Aqui até cai naquilo que eu estava comentando sobre os líderes que têm medo de ficar mal na fita. A assertividade é você ter a coragem de dizer para o outro aquilo que precisa ser dito, sem medo, sem imposição, sem agressão, da maneira como eu estou colocando aqui. Olha, o fato é esse, e isso precisa ser colocado nesse momento, né? Esse é um dos pontos. O segundo ponto, ouça o que o outro tem a dizer. No momento de feedback, é o momento de diálogo. Ouça, espere a pessoa. Às vezes ela tem uma boa justificativa, pode até trazer um fato, quando você está dando um feedback corretivo, pode até trazer um fato que você não sabia, né? Que possa fazê-lo repensar. Ele pode, talvez a pessoa lhe traga um fato, a falta de treinamento, enfim. Ouça, pratique a empatia. Procure perceber como é que a outra parte está recebendo esse feedback, ok? E o terceiro ponto é dê o feedback no momento correto. Tem muita gente por aí, muito gestor que tem, não tanto pelo receio, quanto pela talvez até cultura da empresa, uma cultura errada, né? Uma cultura ruim, em que feedbacks são dados em períodos de avaliação de desempenho. Então, o gestor espera 2, 3 meses, às vezes até mais tempo, para apontar para o colaborador uma falha, um problema. Isso eu vejo como uma falta de honestidade, como medo, falta de assertividade. Isso é ser desonesto. O feedback adequado ele deve ser dado no momento correto, da maneira correta, com assertividade, ouvindo o outro, né, uma escuta ativa. Ok? A transparência. Existem informações que são confidenciais para uma equipe. O gestor não pode estar dividindo, mas procure ser o mais transparente possível em tudo que seja possível. Tudo. Esses dias eu vi uma equipe de vendas que várias pessoas pediram demissão, e nessa equipe teve uma pessoa que ficou lá, que não saiu, tal, pediu para sair, mas resolveu ficar. E sabe o que ela disse? Ela falou: Olha, tá, eu vou ficar, mas me façam um favor, dá para vocês pelo menos me dizerem como é que vocês calculam a comissão? A minha comissão, eu não sei como é calculada. Eu não sei as metas, se eu atinjo a meta, quanto é que eu ganho, quanto é que... Olha o nível de falta de transparência. As pessoas precisam saber para o que é que elas estão trabalhando, né? Qual é o sentido do seu trabalho. Quando elas não estão atingindo os seus objetivos, os objetivos da equipe, né? Tudo isso precisa ser dito. Então, a transparência é algo que faz com que as pessoas percebam que você é uma pessoa confiável. Feedback, como eu disse agora há pouco, a transparência, levar a informação para o colaborador, e isso semeia a confiança. Poxa, eu posso confiar nesse gestor. Ele está sendo honesto comigo. Aqui outros fatores que estão relacionados à integridade e segurança. Cumpra promessas. Cumpra promessas. É outra coisa que nesses anos todos eu já vi bastante gestores, processos seletivos, por exemplo. Quanta gente está procurando, eu entrevisto, estão em busca de uma recolocação, que querem deixar a empresa porque, quando no processo seletivo eles me disseram que as coisas seriam assim, 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 assado. Já se passaram tanto tempo e eles não cumpriram nada daquilo que prometeram. Quando você se compromete a resolver um problema que um colaborador está tendo lá com a empresa, um problema, um benefício, uma reclamação, algum problema com outra equipe, se você disse que vai tentar resolver, tente resolver o mais rápido possível.
cumpra aquilo que você prometeu. Garanta a segurança psicológica. A segurança psicológica, gente, é um assunto que está bem em evidência de uns 4 anos para cá. A segurança psicológica tem relação com o ambiente de trabalho, com a cultura da organização, com o clima de trabalho. A segurança psicológica é as pessoas se sentirem seguras para dizer, para poderem dizer o que estão pensando, para poderem dizer, olha, eu não sei fazer isso não me agradou, eu gostaria que isso fosse feito de uma maneira diferente. Elas dizerem o que pensam e sem medo, sem receio. Tá? Como eu disse, eu estudando aí algumas empresas, a questão da confiança, muitas empresas grandes, muitas multinacionais tiveram problemas muito sérios por conta da segurança psicológica. Pessoas com medo de dizerem, de apontarem um número, uma dificuldade, um erro, uma dúvida. Muita gente é podada, é punida quando levanta esse tipo de informação. A segurança psicológica é a pessoa ter a sensação de que ela pode e vai estar ajudando a empresa, vai estar ajudando a equipe, ela vai estar apontando aonde algo precisa ser melhorado. Então, cabe ao líder garantir que a pessoa se sinta segura nesse aspecto, né? Isso é segurança psicológica. Então, você, como líder, precisa garantir que as pessoas se sintam psicologicamente seguras ali no ambiente de trabalho, ali da equipe. Reconheça as conquistas. Uma coisa curiosa que eu já vi, setores de vendas, tem empresas, a gente vê inclusive isso, Instagram mesmo, a gente vê muito empresas celebrando a conquista, o atingimento de uma meta no mês, né? É, parabéns, aquela coisa, aquela festa e tal. E tem empresas em que se você atingiu a meta, nada acontece. Eu até brinco, às vezes, no meu treinamento com líderes, às vezes eu pergunto assim, escuta, como é que você sabe que você está indo bem? Como é que você sabe que você está indo bem aí no seu trabalho? Meu chefe não reclamou de nada, não falou nada, né? Meu chefe não falou nada, não me deu feedback. Então, o silêncio do chefe, o silêncio do líder, né? O silêncio é uma maneira de apontar que as coisas estão indo bem em determinadas culturas organizacionais. Isso está muito errado. Isso não conquista confiança, não conquista engajamento de ninguém. As conquistas precisam ser celebradas. Poxa, mas eu só atingi a minha meta. A minha meta era o que eu tinha que atingir mesmo. Fiz lá 101% da meta. Ou as entregas que o meu setor aqui de logística tinha que fazer, nós fizemos, atingindo o menor gasto possível, enfim, reduzimos custos, atingimos as metas esperadas. Por que não celebrar essas pequenas conquistas? Feedback, ele é algo que não é só para existir como uma ferramenta de correção, uma ferramenta para apontar o que precisa ser melhorado. O feedback é, sim, uma ferramenta para apontar o que já está sendo muito bem feito, que merece ser reconhecido. Esse tipo de atitude semeia a confiança. Ah, mas isso não é da cultura da minha empresa. Bem, então passe a ser um líder, torne isso cultura do seu setor. Comece a reconhecer as pequenas conquistas. Um terceiro grupo tem a postura de líder. Defenda o seu time. Esses dias eu até coloquei lá no meu LinkedIn um depoimento de um líder, o Alexandre Silva, de um vídeo em que ele fala o seguinte: você precisa defender o seu time. Seja duro em relação aos resultados. Seja franco, seja direto, treine, mas sempre que necessário, defenda o seu time.
sempre que necessário, defenda como? Aponte os resultados, os pontos positivos do seu time em relação às outras pessoas, aos pares dele, aos seus pares como líder, ao seu chefe, à alta administração. Defenda seu time. Eles percebem, os seus pares também percebem, e isso é um traço de confiança muito forte. Afinal, ninguém defende ninguém que não confia. Essa aqui é uma outra forma muito clara de mostrar para alguém que você confia, né? Dê autonomia. Você pode dizer, é o mesmo que delegar, Flávio? Eu diria que vai até um pouquinho além, no meu conceito. Quando você delega, e delegar também ajuda o líder a conquistar a confiança da equipe, você treina, você dá a oportunidade da pessoa praticar uma nova competência, né? Você prepara, né? O dar autonomia, a autonomia, ela está relacionada ao quê? A sensação que a pessoa tem de tomar a decisão de como as coisas vão ser feitas, do que eu devo fazer para atingir aquele resultado. É óbvio, para você dar autonomia, você vai dar autonomia, aí cai naquela questão da confiança, inclusive nas competências das pessoas. A pessoa está preparada, né, que a gente viu lá atrás, aqueles 4 níveis. A pessoa está preparada, a pessoa já deu resultado, já demonstrou que tecnicamente é confiável. Então, eu posso dar autonomia, posso treiná-la a tomar algumas decisões aqui. Até porque um bom líder é aquele que prepara novos líderes. Prepare ele para substituir você. Não tem prova maior de confiança do que uma atitude como essa. Então, essa é uma ferramenta. Agora, um detalhe, viu, gente, que a gente até comentou lá atrás. Isso tudo são atitudes legítimas. As pessoas percebem se são manipuladas, se há segundas intenções. Aí vamos voltar naqueles 4 níveis da credibilidade, quando não há o segundo nível. O segundo nível é aquele que diz assim: eu confio em você e eu quero fazer algo por você. O líder não está manipulando, ele está elevando o nível da equipe, ok? Então dê autonomia, demonstre respeito. Isso pode parecer muito básico, tantas outras coisas que a gente tem que podem ser feitas. Flávio, você vai destacar isso? Sim, demonstre respeito, porque infelizmente até hoje a gente vê muito líder o gestor, porque isso não é atitude de líder. Tem gente que fala assim, esse é um líder tóxico. Eu parto do princípio que se a pessoa é um líder tóxico, ele não é líder. Se ele é tóxico, ele não é um líder. Ele é um gestor. Então, aquele gestor tóxico, muitos deles, o poder sobe a cabeça, confunde o que seja essa questão do poder e acha que poder tem tudo a ver com arrogância, com desrespeito, com ordens, né? Então, como é que a gente demonstra respeito? Olhos nos olhos. Dê um pouco do seu precioso tempo para o outro. Ou, mas eu estou sem tempo, às vezes eu estou sem tempo. Diga, Fernando, olha, nesse momento eu não vou poder te atender, não vou poder te atender porque eu estou fazendo um relatório aqui. Posso falar com você daqui a meia hora? Esses dias, coisa tão chata. Ó, o funcionário vem, trouxe um celular para o gestor, colocou assim, em cima da mesa. Olha, fulano está pedindo para falar com você. E o gestor falou nenhum obrigado, não olhou, né, no rosto da pessoa que entregou aquele celular. Que coisa, isso é uma demonstração muito forte de falta de respeito. Então, se a pessoa não consegue, se um líder não consegue fazer atitudes tão básicas como essa, o que que a gente pode esperar em relação a dar autonomia, em relação à confiança? Permita-se ser vulnerável. Se vocês puderem assistir, se quiser até fazer um print aí nesse vídeo, é 3 minutinhos. É um vídeo em que o Mandela, quando ele chega na casa, né, da presidência, ele percebe que os antigos funcionários estão saindo, estão arrumando as coisas, obviamente todos os funcionários do antigo do governo.
E aí o Mandela percebe aquele movimento todo e pede para que todos se apresentem, vão até uma determinada sala, que ele quer falar com eles. Aí ele entra na sala, dá bom dia, com tudo aquilo que a gente comentou aqui, dá bom dia, e coloca o seguinte, olha, para resumir rapidamente. Olha, é o seguinte, se vocês acham que, até por uma questão de respeito ao governo anterior, ao meu antecessor, vocês acham que não vão conseguir apoiar o meu governo? Quero dizer a vocês que vocês não tenham medo. Não tenham medo. Eu preciso de vocês aqui. Eu preciso que vocês nos ajudem a tornar esse país um exemplo para o mundo. Ele procura no vídeo demonstrar vulnerabilidade. Ele não é um super-herói, ele não pode chegar lá sozinho. Então, são algumas atitudes da liderança que precisam ser percebidas. Ó, se vocês prestarem atenção, os grandes campeões de bilheteria, os filmes, né? Quando a gente vê Homem-Aranha, por exemplo, o Homem de Ferro, Batman, reparem que são heróis que demonstram algum tipo de humanidade, falha, eles têm pontos fracos. Se eles não tivessem pontos fracos, não haveria filme, não haveria graça no filme, né? Então, as pessoas buscam se identificar com pessoas que são tão falhas quanto elas, né? Ninguém busca na liderança, ninguém busca num líder um ser perfeito. A vulnerabilidade é isso, é se deixar mostrar como humano, como uma pessoa falha, comete erros, pedir desculpas, ok? Então, essas atitudes, eu não sei se alguém contou, mas acho que já foram às 11. Eu coloquei aqui rapidinho, né, o mais rápido possível, 11 atitudes que podem fazer com que você conquiste a confiança da equipe, ok? Caso seja necessário, reflitam, né? Caso seja necessário, façam o esforço. Ah, eu não comemoro com a minha equipe, eu não celebro resultados. Se os resultados são atingidos, normalmente, para que comemorar? Não faça isso. Tente mudar algumas coisas. Em cima dessas 11 dicas que eu coloquei aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão conquistar, sim. Faça isso gradativamente. Surpreenda a equipe gradativamente. E eu tenho certeza que vocês vão descobrir várias outras formas para conquistar a confiança da sua equipe e a confiança e credibilidade em relação aos seus pares, em relação ao CEO, em relação ao seu chefe, em relação à diretoria, à arena política da empresa. Um líder confiável, ele é percebido por todos. Então, espero que eu tenha contribuído, né, que eu tenha trazido algum, somado alguma informação a você. Deixa eu só colocar uma coisa aqui para vocês, então, comentar rapidamente sobre a Octus. A Octus, como eu comentei no comecinho do nosso bate-papo, é uma, é uma nova empresa Eu não gosto muito nem de colocar que é uma nova empresa de consultoria, porque a minha proposta é trabalhar muito mais com mentoria. A mentoria se caracteriza pelo trabalho um a um, pelo trabalho lado a lado, baseado, na minha experiência, né? Esses 25 anos que eu trago como empresário, com mais um bocado de ano também trabalhando em área de gestão de pessoas, área qualidade. O método Líder Octus, inclusive, vocês vão perceber vão descobrir por que a empresa se chama Octus, né? Me baseei nesse método aqui. É um método de desenvolvimento da liderança através das mentorias e perpassa por esses 8 grupos de competências da liderança. Isso aqui que a gente conversou hoje, por exemplo, ele está incluso dentro aí das competências que estão no grupo 2, formação de equipes de alta performance. Não existem equipes de alta performance conduzidas por líderes, ou lideradas, né, por pessoas que não inspiram confiança, que não confiam na equipe e nem a equipe não confiam nesses líderes, né?
Então, a gente discute bastante em cima disso daqui. Então, o método LeaderOctus é o principal produto da Octus, ok? Tanto em forma de mentoria, quanto em forma de consultoria, em forma de desenvolvimento e treinamento. Um outro produto que a Octus também tem é a estruturação de RH estratégico, né? Esse RH aqui não é, vocês não vão ver aqui no campo nada que esteja relacionado à administração de pessoal. São formas de gerir os recursos humanos da organização, orientando para o atingimento de metas, orientando para o alcance dos resultados almejados pela estratégia, ok? Essa estruturação da RH estratégica. Ok, pessoal? Então, para finalizar, eu deixo aqui alguns contatos, né? Tem aí meus telefones, né? Contato direto comigo. Quem puder me seguir lá no LinkedIn, modéstia à parte, tem muito conteúdo bom lá, muito conteúdo bacana. Eu procuro postar no mínimo 3 vezes por semana. Muita coisa voltada para desenvolvimento profissional, para liderança, né? Eu tenho também lá o site, o Academia Octus, que inclusive, se vocês entrarem lá no Academia Octus, vocês vão ver muito mais detalhes sobre esses produtos da Octus que eu comentei, sobre a metodologia Octus e sobre a estruturação de RH estratégico, ok? E sigam-me também lá no Instagram, né? O Instagram eu posto um pouquinho menos, que eu coloco mais conteúdo mesmo lá no LinkedIn, mas ele traz um resumo do que eu levo lá para o LinkedIn, ok? Gente, agradeço imensamente a participação de vocês aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Alguém quer enfatizar algo? Débora, você que chegou um pouquinho depois. Daniel, eu sei que já foi gestora aí, inclusive, né? Em algumas empresas. Sim, O Fernando. Gente, então, se ninguém tem Eu mais tinha. nem. Eu tô com a mão Oi? levantada, ó. Olha, Ah, presta Ah, onde é que tá faz aqui? tempo que ela tá com a aí, mão ó. levantada. Já até desceu, levantou de novo. Eu preciso me habituar melhor aqui, É, me uma hora organizar melhor com esse negócio aqui. Eu chego lá. eu tinha Oi, levantado a mão Débora. na hora que você falou sobre a comissão, que a pessoa falou, eu queria saber como é que é o cálculo da minha comissão. Na É. maioria das vezes, quando acontece isso, não é que ela não sabe como é feito o cálculo. É porque Uhum. alguém deve ter feito algum cambalacho no cálculo em algum momento e a pessoa passou a Uhum. duvidar do cálculo a partir daquele dia e para ela não dizer, olha, aconteceu aquilo lá, ela vai falar, ué, como é que foi? Como é que é feito o cálculo? Ah, mas espera aí, eu estou fazendo Muito aqui bem para passar a colocado. conferir. Porque Uhum. na confiança, essa confiança já foi quebrada e Já foi praticamente quebrada. irreversível. Ô, Débora, eu não sei se Se a você pessoa, viu se a pessoa tem a sensação de que está sendo roubada é, pelo próprio chefe, acabou. uhum. Eu não sei se você viu num dos primeiros slides, um slide bem interessante sobre 4 níveis Uhum, vi. de confiança. Você viu? O primeiro, o mais básico de todos, nesse caso, foi quebrado, né? A pessoa está ali e de maneira extremamente natural, sendo irônica mesmo. Pô, mostra para mim aí mesmo como é que eu não entendi direito como é que é feito esse cálculo aí, né? A relação é uma relação tóxica, né? É, com certeza essa é uma pessoa que na primeira oportunidade que ela tiver, tchau, eu caminhei por aqui, vai embora, não fica. Ninguém gosta de trabalhar com pessoas em que você não possa confiar, sabe? É a base do relacionamento, né? Quando a empresa ela consegue, eu tenho essa percepção, quando a pessoa consegue manter lá uma série de funcionários lá durante 1, 2, vários anos seguidos e uma cultura tóxica, pesada, sabe? De desconfiança, falta de confiança, né? Você pode ter certeza que o nível de resultado dessas pessoas
é muito ruim também. É ruim. Não tem como você obter alta performance, né, crescimento, bons resultados de uma equipe que não confia, né? É uma equipe que você corre o risco de sabotagem, né? É, eu trabalhei numa empresa que a média gerência era um terror. E era muito comum uma equipe do controle de qualidade, da época era em São Paulo, ter que sair de São Paulo até a Volkswagen, até a Fiat, lá em Belo Horizonte, Betim, né? Betim, Ia para a Volkswagen lá da região do ABC, e montadoras, porque chegavam peças, anéis sincronizadores, já estou até entrando em detalhes que não deveriam, mas anéis sincronizadores, que é uma peça boba, simples, mas que é vital numa caixa de câmbio, que chegavam lá completamente sabotadas, né? Chegava peças lá faltando pedaço, é, então arrebentava com a credibilidade da empresa em relação ao cliente, provocada por quê? Pessoas que, né, tinham que lidar com uma cultura tóxica, né? Não tem como você confiar no líder. As pessoas querem ver o seguinte: poxa, esse é bom. Eu confio que ele vai me ajudar. Eu confio que nas decisões que ele toma, né? Sei que para onde ele for, eu vou junto. Para onde ele for, eu vou crescer junto, né? Então, é legal, é gostoso trabalhar no ambiente deles. Flávio, Oi, tá me mais algum? ouvindo? Tô. Oi, Daniel. Eu tenho uma pergunta. Gostaria que você comentasse sobre empresas que são extremamente engessadas no seu modelo. Por exemplo, eu trabalhei durante uns 15 anos no ramo automotivo, concessionárias de veículos, trabalhava na área administrativa, financeira, enfim. E essas empresas têm os líderes, né? O gerente de peças, por exemplo, o gerente de oficina, pós-venda, a parte de F&A, financeiro, que foi a parte que eu mais Uhum, trabalhei. E eu percebia que as empresas elas tinham uma certa. É aquilo, porque em função das montadoras, em função das metas que as montadoras impunham, uhum, e às vezes eu percebia que tinham líderes que tinham essa dificuldade. Talvez eles queriam implementar os métodos, aquilo que eles entendiam como liderança, e eles tinham dificuldades justamente em função disso, de serem empresas extremamente estruturas bem assim engessadas, é aquele uhum. modelo, e eram grandes grupos, não eram empresas pequenas. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Teve uma vez que eu estava em São Paulo procurando emprego, né? Isso foi olha, não sei nem se era nascido, foi em 93, 94, faz Eu era muitos anos. nascido, eu tinha 13 anos. Eu estava procurando trabalho e fui convidado a ser supervisor de recursos humanos. Era uma empresa multinacional. Era uma empresa brasileira, mas que exportava para América Latina. Era uma empresa, acho que eu posso dizer, não uma empresa, mas uma empresa de bancos de carro, né? É, e eu notei quando eu fui chamado a conversar com o diretor de recursos humanos da empresa, era o último momento ali da, da entrevista do processo seletivo, né? É, eu já tinha passado pelo gerente de RH, estava lá com esse diretor, e achei estranho a maneira como esse diretor é, queria conduzir ali. Para mim, eu era supervisor de RH, mas eu ia ser o responsável principalmente pela parte de desenvolvimento de pessoas, né? Até porque naquela época eu não entendia nada de gestão de pessoal, ok? Administração de pessoal. Era a época de ISO 9000, a empresa tinha ISO 9000, tá? E esse diretor começou a conduzir.
como é as coisas que eu precisava treinar. Ele dizia, olha, você precisa cuidar para que as pessoas sejam treinadas a não conversarem no local de trabalho, a serem treinadas de que é lá fora na hora do almoço, que tem um monte de barraca do lado de fora, que eles podem ir lá bater papo na hora do almoço. Agora, esse negócio de conversar aqui dentro, é, eu quero que você observe muito bem, inclusive como a faxineira é treinada, porque é uma sujeira extrema. Meu Deus do céu, o diretor, né, é um cara que está lá em cima. É, tem esse tipo de pensamento, né? Por uma coincidência danada, questão de poucos meses depois, eu estava em outra empresa e estava selecionando selecionador para trabalhar comigo, né? E eu chamei para entrevista a selecionadora que me entrevistou nessa empresa anterior. Ah, com detalhe, viu? Com detalhe. Ó, esse é danado. Quando, depois desse bate-papo que eu tive com esse diretor, me ligaram, né? Flávio, olha, a gente terminou aqui o processo, tal. Eu ia ganhar o dobro, cara. Flávio, a gente terminou aqui o processo, tal. Venha, e o candidato que a gente optou é você, venha para cá, tal. Falei, olha, o Você fulano, saiu correndo, né? saí correndo. Imagina, saí correndo. Foi É. com uma dor no coração que eu ia ganhar muito bem. Falei, olha, eu não vou. Eu encontrei outra proposta. Menti. Falei, não, não vou. Não vou trabalhar. Sabe o que que a menina me falou? Ela falou, foi ele, né? Foi o diretor, né? Eu falei, foi o diretor. Anos depois não, meses depois eu chamei essa moça para entrevistar, né? Estava entrevistando essa moça para a seleção. E ela já estava lá, já tinha anos, estava lá na carteira dela, era recrutadora júnior. Falei, júnior? Você já está lá há tantos anos como júnior? Ó, posso fazer uma pergunta? O que pega lá naquela empresa para ter um clima daquele? Ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Falando verdade, né? Aí, respondendo a sua pergunta, Daniel, eu falei aqui um caso extremo que eu vi numa empresa grande. Acontece o seguinte, isso é a cultura da organização. E a cultura da organização, qualquer organização, né? Quem dita qual é a cultura, como é que as coisas vão funcionar, cultura organizacional é isso. Quem dita a cultura é quem está lá em cima. É a alta administração que vai dizer se a empresa vai, o ritmo que ela vai ter, se ela vai ser dinâmica nas suas decisões, se as pessoas vão ter a autonomia para decidirem como fazer as coisas. Foi uma das coisas que eu coloquei como fundamentais para você conquistar a confiança das pessoas de uma equipe, né? Então, quando você tem uma pessoa na alta administração que tem esse tipo de atitude, né? Que não querem que É, as pessoas conversem, né? não quer nem que as pessoas Podia conversem no ambiente contratar de pessoas trabalho. mudas. Ah, sacada. Ele ia resolver esse problema. Era um absurdo, Regina. Eu tô falando, e ele me falou de uma série de outras, foi um bate-papo assim de 1 hora e meia, quase duas, né? Que eu fiquei besta com aquelas coisas. Uma outra coisa também, uma empresa com 2.000 funcionários, eu achei. Agora, isso foi há 30 anos atrás, né? Uma empresa com 2.000 funcionários, é, quase não tinha benefício nenhum, nem refeição tinha. Eu achava isso esquisito, né? Durante o processo, durante as minhas entrevistas, eu fui percebendo algumas coisas estranhas. E ali foi a primeira vez que eu comecei a sacar essa coisa da cultura organizacional, sabe? Mais recentemente, inclusive, vou cortar também, vou editar mais uma vez que eu estava comentando até com a Regina. Foi uma das coisas, Regina, que eu aprendi com a Dom Cabral, sabe? A trabalhar com a cultura organizacional.
medir o clima. A cultura ela é estabelecida, sim, pela alta administração, porque é lá que vão ser tomadas decisões em relação a praticamente tudo. Como é que a empresa vai funcionar, né? Como é que a alta gestão vai funcionar? Se ele dá liberdade para a alta administração falar as notícias ruins que precisam ser faladas, as estratégias que não deram certo, né? O que que a concorrência anda fazendo. Como eu comentei no começo do nosso bate-papo aqui, foi assim que a Nokia quebrou, né? Uma alta administração que só queria ouvir louros, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Responde. Mais algum comentário, gente? Você disse que a alta direção que é responsável pela cultura, porque é ela que Uhum. decide. E ela é responsável também pelo que ela não decide, por aquilo que ela É, resolve fazer vista grossa, por é, aquilo que ela finge que ela acha que não é com ela, e enquanto é. as camadas mais baixas estão inventando ali porque não teve orientação, isso também é Aham. responsabilidade lá de cima. Perfeito, perfeito. Eu vou dar um exemplo disso que a Débora acabou de colocar. Eu conheci uma empresa que uma das coisas que, inclusive, eu também faço lá, tá lá no meio do trabalho. Enfim, quando você vai trabalhar a cultura de uma organização, o ideal, uma das ferramentas, uma das estratégias é você fazer. Tá, comecei a me elogiar aqui, acabei esquecendo. Um manual, o código de conduta da liderança, né? Código de conduta da liderança. Como é que a liderança nessa empresa, como uma declaração, nessa empresa a liderança vai agir assim, assim, assim. Não toleramos líderes tóxicos, não toleramos arrogância. Tá. Só que isso está escrito lá, beleza. Só que quando você vê uma alta administração tolerando aquele gerente que é um cavalo, que trata mal as pessoas, arrogante, mas entrega resultado, o turnover está lá em cima. Tem uma empresa aqui que a gente chama máquina de moer gente. A máquina, ele é uma máquina de moer gente. É um entra e sai danado, turnover altíssimo, mas está dando resultado. O faturamento está lá atingindo, né? Alto valor, uma margem muito grande, né? Tá lá atingindo. Só que o cara, ele é um cavalo. Poxa, mas peraí, a alta administração não colocou lá no seu manual de boas condutas da liderança, que a liderança deve respeitar as pessoas? Mas na prática não está funcionando. Ela tolera esse tipo de coisa muitas vezes em função dos resultados que aquela pessoa está dando. E dão. Muita gente dá, né, Débora? Muito gestor desse tipo, por um bom tempo, dá resultado. Eu já vi disso, né? Ah, que Legal, Deixa eu te Daniel. legal. contar. Gente, ó, muito obrigado a vocês, viu?